Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica da Maternize Moda Gestante e Lactante e esse é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, vivências e informações. E hoje, no episódio de hoje, episódio 11 já, eu tô com a minha comadre aqui. Tô feliz da vida de ter trazido ela. Eu achei que ela não ia aceitar, mas deu tudo certo. Estamos aqui. E eu quero dizer pra vocês que, assim, antes de tudo, né, a história dela é uma história que me inspira, que me ajudou muito na minha gestação, que me ajudou muito na minha lactação. Então, com esse episódio, eu tenho certeza que vocês vão sair, de alguma forma, acolhidos. E se você se interessa por esse tipo de assunto, se você tá nessa vibe de maternidade, se você é pai, vovô, e quer entender um pouquinho mais de todo... né, de todo o contexto que a gente vive hoje, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação dos nossos conteúdos. Rei, te apresenta. Oi, sou a Renata, comadre da Gé, né? E sou mãe do Pedro e da Catarina. Meu teu afilhado. E o que tu faz da vida, Rei? Hoje eu trabalho em casa, né? Eu tenho um ateliê de costura criativa, faço mesa posta, né? Foi a maternidade que me ensinou a empreender, né? Eu já tinha esse projeto há muito tempo, assim, né, na gaveta, mas com a maternidade, né, com a oportunidade de poder ficar mais perto dos filhos, né, de ter tempo para eles, né, tempo disponível, né, por mais que eles fiquem na escola, né, a disponibilidade de que qualquer coisa que aconteça eu posso largar tudo e atendê-los, né. Então, foi a maternidade que me deu assim o caminho para empreender, né. E como é que foi a tua história com a maternidade? Conta pra gente Conta pra eles desde o início, né? Pra todo mundo, como é que aconteceu isso tudo? A maternidade sempre foi um sonho para mim, né? Quando eu conheci meu marido, a gente sempre, desde o início, a gente sempre falou sobre ter filhos, né? A gente queria muito isso, né? E depois de uns 2 anos juntos, a gente decidiu e achou que tinha chego o momento, né? E a gente começou a tentar, né? Eu já não fazia uso de contraceptivos há bastante tempo, né? Porque não podia usar nenhum método, na verdade. E a gente começou a tentar. E passou o primeiro mês, e o segundo mês, e o terceiro mês. E aquilo começou a me deixar um pouco preocupada, né? Passaram-se talvez uns 6, 7 meses... E eu resolvi procurar um médico, né, para ver o porquê que eu não estava conseguindo engravidar. Se tu já nunca tomou hormônio, né? Sim, E aí
começou uma luta, vamos dizer assim, né? Eu passei por muitos médicos, a maioria deles me deu negativas de que eu não conseguiria engravidar. Porque, né, nem falasse por quê, né? Eu tenho lúpus, né? Então, assim, o próprio lúpus, ele já te dá uma certa dificuldade para a gestação, né? O meu médico que faz o meu tratamento do lúpus, ele disse que eu estava num momento bom e que, se eu quisesse, eu poderia engravidar, mas que seria difícil, né? Porque, além do lúpus, eu também tenho trombofilia. Então, caso eu engravidasse, eu poderia ter perdas, né? Não conseguiria levar a gestação adiante. E aí eu fui procurando outros médicos, né? Médicos, né, que fossem mais especialistas nessa área. E a grande maioria disse para mim que ia ser muito difícil eu conseguir, né? E foram quase 2 anos tentando engravidar e passando por médicos, exames de todos os tipos, né, que possa imaginar. E sempre tudo indicava que realmente eu não conseguiria engravidar. Até que um dia eu e meu marido, a gente sentou e a gente conversou e a gente achou que a gente tinha que parar. Que eu não queria, assim, por mais que eu quisesse, né, ser mãe, né, que eu quisesse viver a maternidade, eu não queria que aquilo ali se tornasse um sofrimento para mim, né? Todo mês, né, quando a menstruação descia, né, aquele desânimo, né? Então, assim, aquilo... não queria que a minha vida se tornasse aquilo. Eu me lembro que, na época, eu assisti uma reportagem, acho que no Fantástico, que falava sobre fertilização, que muita gente veio falar para mim a respeito disso. Até um dos médicos com quem eu consultei disse para mim me consultar com um especialista em fertilização. E eu assisti essa matéria e eu vi muitas mães, assim, não julgo quem faz, mas eu vi muitas mães desesperadas vendendo a própria casa para poder pagar o processo de fertilização, vendendo carro, sabe? O foco da vida se tornou aquilo ali, sabe? E eu não queria isso para mim. Eu queria que a maternidade, para mim, fosse uma coisa boa, sabe? Natural, né? Então, assim, a gente resolveu desistir. A gente resolveu que a gente não ia mais tentar. Eu lembro até hoje do texto que tu botasse no grupo da família. Mandou então, um texto. porque assim, quando a gente casa, existe aquela cobrança, né? Quando a gente namora, eles começam, e aí? Quando é que vai casar? Né? Quem tem família grande sabe como é que é, né? E aí eu casei, e aí começa, e aí? Quando é que vão ter filho? E a gente tava naquela tentativa há 2 anos. E todo mundo sabia, né? Muitas pessoas sabiam. E mesmo assim, às vezes a gente chegava numa reunião de família, as pessoas falavam, e aí? Quando é que vem os filhos? Sabe? Pô, e a gente tava naquele sofrimento, né? Uhum. E por incrível que pareça, foi assim, Deus mesmo, né? Porque só Deus, né? 2 meses depois, assim, que a gente... Não vamos mais tentar. A gente acabou sendo surpreendido por uma gestação inesperada, né? Muito inesperada mesmo. Eu já nem... eu tinha aquele processo de todo mês fazer exame de farmácia, né? Porque estava tentando. E já fazia 2, 3 meses que eu não fazia mais. Porque tínhamos desistido mesmo, né? E nessa época eu treinava, né? Eu fazia funcional e no meio de um treino eu comecei a me sentir mal. E na hora eu já pensei, eu tô grávida? Mas eu pensei assim, não tem como. Né? E aí eu... veio um pensamento de direita e veio todo de esquerda, né? E aí eu assim, a hora que eu sair daqui eu vou passar numa farmácia e vou comprar um teste para ver. Só que eu até esqueci, sabe? Fui embora, toquei direto e lembrei que perto da minha casa tinha uma farmácia. Só que aquela farmácia nunca tá aberta. Nunca tá aberta aquela farmácia. E aí, por coincidência, era à noite, já era tarde da noite, a farmácia estava aberta. E aí eu passei lá, comprei o teste e fiz, assim. E na hora, Já deu positivo lá. Deu positivo, foi muito rápido, foi instantâneo. Muito rápido mesmo. E eu fiquei assim, ao mesmo tempo que eu fiquei em êxtase, eu entrei em pânico, porque eu pensei, meu Deus, e agora, né?
que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que correr? Porque até então é tipo tudo muito abstrato, né? É. Aí depois, quando veio, meu Deus! E agora? Agora, o que eu faço? É bem assim, né? E assim, o meu medo também é porque eu sempre soube, né? Do risco, né? Dos riscos, né? Então, eu sabia que a minha gravidez seria de risco, né? Então, na hora, assim, eu já comecei a pensar, o que eu faço? Para quem que eu tenho que ligar? O que eu tenho que fazer? Isso era tarde da noite, né? E aí, no dia seguinte, já liguei para minha ginecologista, liguei para o meu médico, né? Meu reumatologista. Marquei consulta com eles. Consegui primeiro consulta com o reumatologista e conversei com ele. Aí, no dia seguinte, fui na obstetra, né? E aí começou ali a gente entrar em acordo, né? Porque a ginecologista queria seguir uma linha e o reumatologista outra, né? E aí eles tiveram que conversar, entrar em acordo em como seria, né? Se eu teria que fazer aquelas picadinhas que muitas mães que têm trombofilia precisam fazer, né? E a gente preferiu não fazer, né? Que o risco, o benefício era... No teu caso... No meu caso, né? Era melhor que não fizesse, né? Então... E ali começou, né? A gente... esperar passar pelas etapas, né? Primeiras 12 semanas, né? Que é o risco maior de perda, né? Aí passamos pelas 12 semanas, né? E aí, sempre com muito cuidado, tanto da minha ginecologista quanto do meu reumatologista, muitos exames, né? Mais do que o normal numa gestação, né? E qualquer exame para ti é mais do que o normal. Sempre são muitos exames a serem feitos, né? E ambos, né, os dois médicos tiveram muito cuidado, assim, né? E mesmo assim a gente teve alguns percalços no meio do caminho, né? Além de eu ter tido diabetes gestacional, né? Eu tive um início de parto prematuro com 29 semanas, né? E fui internada, a gente teve que, né, entrar com medicação, a gente conseguiu reverter, né? Eu entrei em repouso a partir daquele momento e conseguimos segurar até 35 semanas, né? Quando a minha bolsa rompeu, né? E aí realmente chegou a hora, né? E aí bateu um desespero também, né? O momento do desespero, porque tu espera por esse momento, né? Eu, desde o início, na verdade, eu nem sabia qual era o tipo de parto que eu queria, porque eu tinha muito medo de parto normal, mas eu também sabia dos riscos que uma cirurgia, né, no meu caso, traria, né? Até porque tu, né? Isso. E aí chegou o momento assim, eu não sei nem o que eu quero, o que eu vou fazer, né? Conversei com a minha médica, conversei com a médica que estava de plantão, né? E ela me deu a opção da gente induzir, porque a minha bolsa, apesar de ter rompido, eu não entrei em trabalho de parto, né? Então, a gente começou um processo de indução que durou 28 horas, né? E a gente não teve evolução. E aí, a gente começou a ter um processo de sofrimento fetal, né? E a gente precisou de uma cesárea de emergência. Nesse momento, eu me vi em desespero, porque eu estava até então super tranquila, né? Independente do que fosse acontecer. Só que quando eu vi que eu ia precisar realmente de uma cesárea de emergência, que tinha que ser tudo muito rápido, foi tudo muito rápido mesmo. Nesse momento, eu me vi em desespero. Eu não consegui me controlar. Eu tive uma crise de pânico mesmo na entrada do centro cirúrgico. Para mim, talvez tenha sido um dos piores momentos da minha vida, assim, né? Porque eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de eu perder a vida, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com a minha filha, né? Mas, no fim, deu tudo certo, né? Foi, assim, foi melhor do que eu poderia imaginar, né? Apesar da minha filha ter nascido prematura. Ela nasceu super saudável, ela não precisou de nenhum tipo de interferência, nada. Ela nasceu, ela veio para o meu colo e ela dali por diante, ela ficou... A Catarina nasceu quantas semanas? 35 semanas. 35 semanas. E ela ficou desde o momento que ela nasceu até a hora de a gente ir embora sempre comigo. Ela não precisou ser tirada de perto de mim em nenhum momento,
né? Ela nasceu muito saudável, a gente precisou ficar alguns dias a mais no hospital, né? Pelo fato dela ser prematura, mas não precisou ficar em berço aquecido, não precisou de nada, né? Ela ficou o tempo todo comigo. E foi muito melhor do que eu podia imaginar, né? E daí, quando vocês foram para casa, como é que foi a experiência? Ai, desafiador, né? É, com certeza, a experiência mais desafiadora da vida, né? Eu acho que a maternidade não tem nem com o que se comparar, né? Em questão de desafio, né? No hospital, a gente tá cheio de enfermeiras do nosso lado. Uma balançadinha, vem 30, a criança começa a chorar demais. Umas duas vem. A criança começa a chorar demais, a gente já chama alguém, né? Então, sempre tem alguém, né? Pra te socorrer ali, né? E aí, quando a gente vai pra casa e aquela criança começa a chorar, né? E assim, vamos voltar pro hospital, né? Não dá, né? Então, a gente não queria, mas não... Né? Mas, assim, os primeiros dias são mais desafiadores, né? Porque a gente precisa se conectar com a criança, a gente precisa conhecer a criança precisa conhecer a gente, né? Porque por mais que ela estivesse ali dentro do forninho, né? É uma experiência diferente, né? Assim, por mais que eles tenham, né? Estejam na esterogestação, a gente tem que se habituar com eles, né? Porque Sim. é algo que é totalmente novo, né? É novo pra gente, é novo pra eles, né? É novo pros papais, né? Sim. A mulher, ela querendo ou não, ela já tem um instinto, né? A grande maioria já tem um instinto do que tem que ser feito, do que fazer, né? Já nos primeiros dias já começa... A gente já sabe as tentativas que tem que ser feitas, Sim. né? Daí ali, não é que nem... Eu acho assim, no meu caso, né? Que nem foi muito instinto, mas, tipo assim, chorou. Ou é fome, ou é isso, ou é aquilo. Sabe, já é mais... Já sabe a ordem do que tem que fazer, né? E a gente já, no começo, a gente já começa a identificar, opa, esse chorinho já sei mais ou menos do que é, né? A gente já vai, né? E os pais, não, eles já têm uma maior dificuldade, né? Mas... Porque eles ficam... Eu e o Mikael ficava tão apavorado que eles diziam, ai, é peito. Tudo pra ele era peito. Tudo era... Ela quer tu. Ele quer mamar. Tá com fome. É leite. É isso aí, né? Mas, né, com o tempo, a Catarina foi uma criança muito boazinha. Ela chorou 45 dias seguidos, vamos dizer assim. Tivemos 45 dias sem dormir. Mas depois desse período, tudo se acalmou, né? Ela... conseguiu, assim, se adaptar e dormir, né, por mais horas seguidas, e a gente também conseguiu descansar, né? Tanto que isso foi o gatilho para eu tentar uma nova gestação logo em seguida, né? Mas ela foi uma criança muito boa, né? Ela teve reação do... Ela não se adaptou com leite, né? Na verdade, ela teve reação ao medicamento que eu uso pro lúpus, né? Eu usei durante a gestação toda. Ele é seguro durante a gestação e durante a amamentação. Só que no caso da Catarina, a gente descobriu que ela é alérgica realmente a algumas medicações. Então, ela teve reação a esse medicamento, né? Sim. E aí depois a gente fez uso de outras medicações, ela precisou usar antibiótico e tal, e a gente foi descobrindo, não, realmente ela... Tem um específico... Ela já tem alergia a algumas medicações, né? Que já é de família, né? Porque Sim. a minha mãe tem alergia à medicação, eu tenho alergia a algumas medicações, né? Então, ela já veio assim, né? Então... Ela seguiu só a hereditariedade. Isso. Então, com 45 dias, a gente precisou tirar o mamar e introduzir a fórmula, né? E aí a gente não sabia que era por isso que ela chorava tanto, né? Provavelmente ela sentia alguma dor, algum desconforto, né? E foi instantâneo. A gente tirou o peito, ela começou a tomar a fórmula, cessou aquele choro dela desesperado, assim. A gente já tinha tentado de tudo, já tinha feito exames, fizemos exame de urina, foi feito exame de refluxo, foi usado, mesmo no exame de refluxo, não ter dado, assim, nada muito alterado, foi usado remédio para o refluxo, foi feito de tudo e não melhorava. A única coisa que realmente melhorou foi quando eu tirei o peito e substituiu pela fórmula. Aí deu tudo certo. E como é que foi a gravidez do Pedro? Então, né? A gente sempre quis ter mais filhos, né? A gente nunca... quero 2, quero 3. Não, a gente sempre falou que queria mais de um, né? E a gente sempre falou que queria que as idades fossem próximas, né? Só que, como eu tinha tido
uma cesárea, né? E por causa do lúpus, a minha médica disse para mim tentar só depois que a Catarina tivesse 1 ano, né? Só que Deus, né, sabe de todas as coisas. Ele faz outro plano? A gente faz um plano e ele faz outro, né? E eu engravidei quando a Catarina tinha 10 meses, né? Foi, assim, um susto, né? Era uma coisa, não vou dizer assim, não foi planejado. Era uma coisa que estava nos em nossos mente, planos, né? A gente já ia começar a tentar assim que a Catarina fizesse 1 ano, né? Mas Deus quis que fosse dessa forma, né? E hoje eu tenho certeza absoluta, né, que Deus que colocou tudo ali no lugar certo, tudo é né? perfeito, né? Tudo é perfeito, né? Porque ele que quis que eu engravidasse a primeira vez e ele que quis que eu engravidasse a segunda, né? Porque, né? Para os Depois de médicos, tanto, né? Não seria possível, né? E aí tá ali, né? 2 gestações seguidas, né? Seguras, né? Que por mais, saudáveis, né? por mais, né? Que a minha gravidez fossem de risco, né? Deu tudo certo, foram gravidez tranquilas, né? Eu precisei de algumas internações, mas nada de, meu Deus. Nada que tu não tivesse já acostumada com isso. Nada que as pessoas que não fosse apresentada para enfermeiras diferentes. Não, era sempre as mesmas. Todas elas já me conhecem. E foi bem tranquilo, né? A gravidez do Pedro, eu tive diabetes gestacional também, só que desde o início já, diagnosticada nas primeiras semanas, né? Talvez essa tenha sido a parte mais difícil da gestação, porque eu precisei fazer dieta rigorosa, né? Com relação ao açúcar, né? E foi bem difícil, mas a gestação em si foi muito tranquila, foi mais... Assim, a gestação, a gente estava sempre apreensivo com aqueles marcos, né? As 12 semanas, né? Aí, como eu já tinha tido um início de parto prematuro com 29 semanas na da Catarina, então, quando passou as 29 semanas, a gente respirou aliviado, né? Quando passou as 35 semanas, mais aliviada ainda, eu disse, agora... na gestação da Cacá, tu tomou aquela injeção pra amadurecer o pulmãozinho dela. E pro Pedro também, né? Nas 2 gestações. Da Catarina, quando eu entrei com 29 semanas lá, que eu tive, né, o princípio de parto prematuro, que eu fiquei internada, já foi feito essa injeção, né? E aí, a do Pedro, quando eu estava com 33 semanas... A gente também fez essa injeção, que é uma injeção de corticoide, né? Que serve para amadurecer o pulmão do bebê em caso de parto prematuro. Sérgio, a televisão aqui. Ela deu uma apagada. Acho que ela tá no stand-by. É. Tu tava cortando pra câmera de uma pra outra e não aparece. Beleza. E daí... essas injeções, elas já são recomendadas justamente para quem tem lúpus. Não em quem tem lúpus, né? Em casos de risco de parto prematuro, né? Porque... E a trombofilia e o lúpus, os dois são agravantes para isso? Ou tem algum que é agravante? Os dois, né? O lúpus, ele já é um risco alto para parto prematuro, né? E a trombofilia também, né? Eu não tive nenhum acometimento com relação à trombofilia em nenhuma das gestações, né? Não precisei das injeções, não precisei fazer uso de medicamento, nada. Só continuei tomando a minha medicação do lúpus, né? E vitaminas, né, básicas da gestação, né? E também não tive acometimento nenhum quanto ao lúpus, né? Então, assim, as minhas gestações realmente foram bem tranquilas, né? As melhores épocas da tua vida ali, né? Com relação à minha saúde... foi o período em que eu estive melhor, foi durante a gestação. Por isso que eu digo que é Deus, né? Porque eram os períodos em que eu mais corria risco de ter algum tipo de problema com relação ao lúpus, principalmente, né? Porque o lúpus, ele é extremamente ativado por causa de hormônios, né? É por isso que a gente não pode fazer uso de anticoncepcionais, nada que seja hormonal. E a gravidez, ela é uma bomba de hormônio, né? Ela muda tudo, né? Então, era a nossa maior preocupação, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? E o aleitamento do Pedro, como é que foi?
Foi bem tranquilo, foi bem... Assim como o da Catarina, porque apesar de eu ter tido esse problema que ela teve, né, essa alergia, né, ao medicamento, eu nunca tive problema para amamentar. A Catarina pegou super bem o peito, ela mamava super bem. O Pedro, ele tinha a boquinha um pouquinho menor do que a Catarina, ele era mais bicudinho, e ele teve um pouquinho de dificuldade de pegar o peito, porque ele ficou alguns dias na UTI, né? Uhum. Então, quando ele veio para o peito, ele estava acostumado a receber o alimento dele pela sonda, né? Então, ele não sabia mamar. Ele ficou quantos dias? Ele ficou 5 dias na UTI, né? Porque, por causa do diabetes gestacional, né? Ele teve picos de hipoglicemia, né? Nas primeiras horas de vida, né? Então, ele precisou por uma questão de um cuidado mesmo, assim, né? De precaução. Então, ele ficou 5 dias na UTI. Eu ia ver ele na UTI, só que eu não podia pegar ele nesses primeiros dias, né? Então, eu tentava tirar leite para fornecer para ele, só que era fornecido para ele através da sonda, né? Então, os primeiros dias foi mais difícil, assim, para ele pegar. Mas depois que ele pegou o peito... Acabou-se, né? Acabou-se. Ele adorava um família tetê. terneira, né? Ele adorava um tetê, né? Se deixasse, era o dia inteiro, né? E ele mamou exclusivamente até... Exclusivamente não, porque... no hospital, o período que eu estava no hospital, elas complementavam com fórmula, né? Depois, ele mamou exclusivamente até uns 4 meses. E aí, depois, eu comecei a introdução da fórmula, né? Intercalava com o peito. E aí, com 8 meses, mais ou menos, ele desmamou sozinho, assim. Eu ainda tinha muito leite, mas ele foi indo e ele passou a não querer mais, assim. Até porque o Pedro teve a PLV, né? Ele teve a PLV, então foi bem nesse período ali que a gente começou a descobrir que ele teve a PLV, né, com 8 meses. E aí ele foi largando o peito, porque ele ia para a escola também, aí ficava o dia inteiro na escola, só mamava de manhã e à noite. E aí vai quebrando aquele vínculo, querendo ou não, né? Tem outras opções para eles comerem. Outra e opção. O Pedro sempre foi, assim, bom de boca, Bom de né? boca. Então, desde que ele começou a introdução alimentar, ele sempre se alimentou muito bem. Então, o ele Pedro comia... é o sonho de toda mãe na introdução alimentar. Ele comia super bem no almoço, ele comia super bem na janta, ele comia fruta o dia inteiro, comia 8 bananas por dia, né? Até hoje. Até hoje. Então, assim, né? Não precisava mais de peito, né, gente? Bem nessa. O Pedro pro banana é igual pedir pergunta pra galinhas que é milho, né? Mais ou menos assim, O Pedro é muito engraçado. E ele fica fissurado, né? A banana. Chega em casa, banana. a primeira coisa que ele pergunta é pela banana e não pode faltar, né? E, Rê, assim... qual é o conselho que tu dá, assim, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas, assim, o que pra ti foi a viradinha de chave para sair dessa frustração de estar tentando, né, entrar no mundo da gestação, de engravidar e não conseguir? E assim, quando a gente passa por isso, depois a gente volta lá e se olha e diz assim, era isso que faltava, assim, o que aconteceu? O que foi o... Cara, é o conselho que todo mundo dá, né? Não adianta. E que quando a gente recebe, a gente fica com raiva. A gente eu fiquei não com raiva quer. de ti, eu confesso. A gente não quer. É deixar as coisas acontecer, relaxar, né? Esquecer, vamos dizer assim, né? Não ficar assim naquela fissura, Jéssica, né? Esquece, que a hora que tu esquecer veio. Eu disse, foi uma coisa tão incrível, porque eu já tinha desistido, né? E aí... eu ganhei uma afilhada nesse meio tempo, né? E eu foquei naquilo ali, sabe? Não, é isso que Deus quer pra mim. Deus, né, quer que eu cuide da minha afilhada, né? Que eu foque nela. E eu ganhei ela já no fim da gestação da minha comadre, né? Ela já estava, assim, perto de ganhar quando ela me chamou para ser madrinha, né? E eu foquei nisso, né? Tanto que eu engravidei exatamente 1 mês depois que a Maitê nasceu, né? Aquele primeiro mês de vida da Maitê, tadinha da minha comadre. Hoje eu penso assim, cara, como eu fui inconveniente. Mas
quando a gente não tem filho, a gente não sabe. Porque, né, uma mãe no puerpério, né, e eu tava lá todo dia, porque eu queria cheirar, eu queria estar junto, eu queria, né, ajudar. Claro, eu ia, eu ajudava, eu passava, às vezes, uma tarde inteira com a Maitê no colo, né, ela dava mamar, eu pegava, eu botava pra rotar, eu fazia dormir, eu ajudava ela a dar banho. Eu acredito que tu não tenha sido uma rede de apoio muito inconveniente, mas a gente depois tem essa sensação, A gente tem essa sensação, né, porque a gente, né, quer a nossa privacidade, o nosso momento e tal, mas, enfim, um mês depois eu engravidei. Então, assim, eu esqueci, tanto que quando eu passei mal no meu treino, que eu parei assim, cara, eu tô grávida. Assim, não tô grávida, né? E porque eu já nem tava mais focando nisso, eu realmente foquei nela, na Maitê, e esqueci, e aí aconteceu, e... É isso, assim, esse é o conselho que eu tenho pra dar. Cara, eu sei que a maioria... É horrível escutar isso. Quando tu estás ali, né? Eu escutei isso. Relaxa, né? E eu dizia, não foca em quero outra relaxar, coisa. eu quero engravidar, né? Então, assim... bem isso. A gente, quando escuta... Eu fiquei muito braba. Eu lembro assim, Renata é fácil falar. Tá grávida? Eu que tô aqui fazendo meus exames e dá tudo negativo. Mas é isso. E não foi o que aconteceu? Foi. Eu foquei no meu trabalho. Eu, né, tava pensando em fazer uma transição de carreira. E daí eu tava, né, estudando freneticamente. Todo santo dia eu bebia umas 2 taças de vinho, estudando. E o Tomás já tava lá na barriga e... eu tomei uma garrafa de vinho no sábado e na segunda-feira eu descobri que eu tava grávida. É o porre da gestação. É o porre do início da gestação, né? Todo mundo... Quase todo mundo passou por isso, uma né? história assim, né? E é muito louco, porque... Quando a gente desliga, a gente não que a gente desligar não é dizer que eu não vou pensar mais nisso. Isso nunca saiu das minhas orações, né? Tava sempre ali, por mais que eu soubesse ali, então essa não é a hora, né? Mas sempre tá ali. Mas o esquecer é não botar aquilo ali como centro da tua vida, né? Isso, exatamente. Mas porque, a gente assim, custa entender isso. Uma tendente é difícil escutar isso. É difícil. Eu tinha escutado muito que eu não ia poder engravidar, então eu falei para Deus, eu disse, olha, Deus, se é isso que tu queres para mim, eu aceito, tá? E se tiver que acontecer... Que venha no teu tempo. Que venha no teu tempo, né? E foi o que aconteceu realmente, né? E foi bem legal, né? Foi bem lindo. É a loucura mais louca da minha vida, né? A maternidade é maravilhoso, Eu sempre falo assim... Teu segundo filho é melhor ainda, porque tu consegue... Não fala isso pra mim, pelo amor de Deus. Eu falo pra todo mundo. Eu falo pro meu marido também. Porque tu consegue aproveitar muito mais o segundo filho. Por mais que tu ache, não, mas eu aproveitei muito meu primeiro filho. É diferente. É muito diferente, porque tu te desprende de coisas, sabe? De palpites, tu já não dá mais bola. A maturidade, sabe? Ela vem, né? A maturidade, ela vem real, assim, de verdade. E a gente fica preso, realmente. Porque quando a gente não tem nenhuma experiência, né? Eu penso... Hoje, me olhando de fora daquela época, eu não tinha nenhuma experiência, então eu tentava seguir a cartilha. Mas o engraçado da cartilha é que não tem a realidade. Não é o que acontece de verdade, mas mesmo né? assim, a gente segue tentando seguir aquela cartilha. Mesmo que a gente perceba assim, cara, não dá certo. Né? Mas tu segue tentando. E no segundo filho, tu nem tenta. Tu joga aquela cartilha assim de escanteio e tu deixa a vida te levar. Né? Tu deixa a maré seguir e tu vai, sabe? E nunca é igual ao primeiro, Não, né? é bem diferente. Primeiro que são crianças diferentes, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, né? Gestações foram diferentes. Gestações diferentes, né? Como eu falei, a gestação da Catarina, ela nasceu prematura, não precisou ficar na UTI, não precisou de intervenção, e o Pedro não. O Pedro nasceu a termo de 37 semanas e precisou ficar 5 dias na UTI, sabe? E eu não estava contando com isso. O da Catarina eu contava, achava, né, que ela ia ter que ir para a UTI, né? E ela não precisou. E a do Pedro eu pensei, não. Se a Catarina com 35 não ficou, o Pedro não vai ficar. E quando vieram tirar ele do meu colo, eu assim, meu Deus. Abriu assim um buraco no chão e eu caí dentro, sabe? É bem desesperador. Então, assim, são crianças diferentes, personalidades diferentes, né?
E vai ser diferente, não adianta. Vai ser diferente e tu vai agir de forma diferente, porque tu sempre vai agir conforme a necessidade do teu filho, né? Então, com a Catarina, a gente age de uma forma e com o Pedro já tem que ser de outra, né? Tu aprende a lidar com a balança, né? Porque estica um pouquinho daqui, abaixa um pouquinho No começo, eu queria fazer tudo igual. E aí eu vi, não, gente, não tem como. Não tem como, porque já dá pra ver que a personalidade deles é diferente, né? Então, tu deixa a vida te levar, tu já começa a seguir mais os teus instintos. Levar tudo com mais leveza. Levar tudo com... Porque Sim, daí tu... Então, se é que dá pra dizer que tem leveza, né? Porque... Mas tu consegue levar melhor. Porque no primeiro filho, bate um desespero. Quando tu vê uma criança que tá há 45 dias chorando, desesperadamente, tu já tentou de tudo. Tu já deu banho na banheira, no balde, no chuveiro, no tanque, em tudo que é lugar. E a criança não para de chorar. Tu começa a pensar assim, meu Deus, essa criança nunca mais vai parar de chorar? Vai ser assim eternamente? Só que no segundo filho, se a criança tá chorando há 10, 20 dias, tu sabe que uma hora vai passar. Que é aquilo que eu estava falando antes. Tudo vai passar. Tanto as fases boas quanto as fases desafiadoras. Vai passar. Uma hora vai ter que passar. Como tu falou, não conheço nenhuma criança com 15 anos que dorme no colo. Não é? Então, né? Deixa, né? A fase, né? Mas tu, depois de muito tempo que tu foi entender isso, depois que o Tomás já estava grande. Já estava muito grande, porque eu enlouqueci, Porque no momento tu não pensa assim, meu Deus, nunca mais vou conseguir fazer meu filho dormir. Eu nunca mais vou ter uma vida, eu nunca mais vou sair, nunca mais vou dormir sozinha com meu marido, nunca mais nada, nunca mais vou me reconhecer. E daí que é a sacada do pulo do gato, né? Passa, só que quando a gente tá ali naquele breu... No meio do olho do furacão. A gente não vê a saída. Exatamente. E assim, né? Eu enlouqueci horrores. E assim, ó, eu enlouqueci muito mais eu não tive nenhum problema em amamentar, né? Nunca tive fissura, não tive nada, né? Isso foi pra mim tranquilo. Sim. Mas o Tomás mamou até 1 ano e 9 meses. Assim, foi uma doideira. E assim, a gente tem um monte de prima, né? Que engravidou com a gente, né? Tu foi a que repetiu 2 vezes o negócio. Mas nós temos 6 crianças da idade dos nossos filhos, né? E vocês, por muitas vezes, me acolheram e eu ali bem maluca. E o que eu sinto mais falta é que eu quero ter um bebê. É amamentar. Eu amo fazer. Mas e no segundo filho, mesmo que ele mame até os 2 anos, tu vai deixar porque tu vai pensar assim, cara, vai acabar. E o desespero faz coisas, tanto é que eu desmamei errado, né? Não errado, né? Pra mim foi certo, foi na hora certa, jeito, mas não foi a forma didática, né? Aquela cartilha, né? Exatamente. Mas assim, cara, é por isso que o segundo filho, ele vem pra virar a tua vida de perna cabeça, mas pra desconstruir muita coisa. Muita coisa que tu consegue levar. Por mais que tu esteja no olho do furacão... Tu sabe. Tu consegue levar aquilo ali. Como tu tá no olho do furacão, mas tu tá aqui, ó. Tu tá plena, porque tu sabe que vai passar. Cara, isso foi uma coisa que eu reparei muito em ti. Porque daí, né? Tu sempre foi uma pessoa com os nervos muito à flor da pele, né? Uma pessoa muito nervosa, muito estourada, muitas vezes, né? Muitas. E daí a maternidade veio e, tipo assim... tu virou a leoa, mas tu amansou a leoa também. Sim, não. A maternidade, ela me ensinou a ter paciência. Na verdade, a gestação... Mas, assim, a primeira, eu até entendi, Renata. Mas a segunda, eu chegava, às vezes eu olhava e dizia assim... Caraca... O que fizeram com a minha prima? Mudou totalmente. Mas é que tu aprende a ter paciência. Aquele período que eu precisei ficar de repouso na gestação da Catarina, nesse período eu precisei fazer 2 internações, né? Então, assim, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que ficar ali, parada, sem fazer nada, esperando que as pessoas viessem trazer a minha comida, né? Viessem me ajudar a ir até o banheiro, sabe? Então, assim... não tinha o que fazer, não ia adiantar eu me desesperar. Então, ali eu já vi que começou meu teste de paciência para mim ter paciência depois que os filhos viessem. Porque a gente tem que ter muita paciência. A gente perde. Óbvio, né? A gente perde. Também, a gente, a gente humano, perde as estribeiras às vezes, né? Mas é ser humano, né? É ser humano. É isso aí. É tentar ser a melhor possível, mas saber que tu não vai ser nunca ser o...
Ah, aquele teu modelo ideal, Não, sonhado, a mãe maravilhoso. perfeita, Nossa, a mãe não. que usa psicologia positiva, que se Não. abaixa, fala de frente pro filho. Lógico que a gente A faz gente isso. tenta, na maior parte das vezes, mas às tem vezes a vezes gente que não rola. acaba saindo desse foco, né? Eu digo assim que... Me perdi. Eu digo assim que não rolou. Não. Então, mas é engraçado. E assim, ó, eu até pouco tempo, eu nunca fui de pegar criança. Eu sempre fui muito de criança, né? Sempre fui Sim. tava sempre na casa de quem tinha Apegada criança, né? a crianças, Mas né? nunca criança vinha pra minha casa comigo de responsável, né? E eu sempre achei, assim, engraçado de tipo... a criança muda, né? Quando não tá com o pai e com a mãe, né? E daí eu acreditava. Eu vi o meu filho fazer assim, mas eu nunca tinha experienciado isso, né? E daí, quando eles ficaram lá em casa, a Catarina e o Pedro... Cara, que diferente, assim. Eu sei que os dois estavam nessa meio que... Não estavam tão quanto agora, né? Na parte de se bicar, né? Isso. Das briguinhas, de um querer o brinquedo do outro e tal. Uhum. Mas lá em casa, eles brincaram total. E daí eu pensei assim, cara, coitada da Renata, se eu disser pra ela que eles se comportaram, que não se brigaram, que não disputaram o brinquedo, ela não vai nem acreditar. A professora da Catarina fala pra mim às vezes, a Catarina saiu da sala, foi lá na sala do Pedro pra dar um abraço e um beijo nele. Ai, meu Deus. Daí eu penso assim, não, eles gostam de testar, né, a paciência da mãe, né? Porque em casa, 2 minutos juntos, eles já estão se brigando por um brinquedo. E a gente tem feito o quê? A gente compra tudo em dobro, né? Pra não haver briga, pois eles ainda conseguem se brigar, né? Tem um detalhezinho que um tem um filetinho que o outro não Outro tem não aquele tem, filetinho, que daí é onde tá o X da questão que... Só que assim, eu tento levar da melhor maneira possível, né? Às vezes eu abstraio, eu digo, vocês têm que se resolver. Porque eles Alguém realmente... me fala isso. Criança se resolve melhor que vocês tentam resolver pra eles. Eu não Eles sei o têm quê. que se entender, né? E porque às vezes a gente vai interferir, a gente só piora a situação. Tá? Faz com que eles se briguem mais, né? A gente tenta ao máximo, né? Levar ali com leveza. E hoje eu penso, vai passar essa fase também, como todas as outras passaram, né? É isso? É questão de paciência. É questão de paciência. E realmente o tal do vai passar, a gente fica com uma raiva. Mas é um mantra que a gente tem que levar com a gente, porque passa. Não vai durar para sempre. E daqui a pouco, quando a gente piscar, eles não vão mais ser criança. Eles nem vão estar mais tão... Eles não vão nem prestar mais atenção nas coisas, né? Não vão querer... Tipo assim, hoje eu escutei uma mãe no Hitbox falando assim... Ai, meu filho não quer mais nem sair comigo. Meu Deus, vai chegar Vai essa chegar fase, essa né? fase que eles não vão mais querer sair com a gente. Eu sei que a gente sabe disso, mas às vezes a gente, né? Esquece. Esquece daí determinada situação ou, né? Alguma coisa parece só, tô querendo que tu preste atenção nisso aqui que ela tá falando. E realmente, tipo... Eles brincam Acontece. muito juntos também. Às vezes fica aquele silêncio assim, daí a gente vai olhar, eles estão lá brincando bonitinho, sabe? E essa fase também vai passar. Tudo isso vai Renata, passar. eles vão pra balada junto, hein? Ah, meu Deus. Ai, eu não tô preparada pra isso. Isso é história pra um próximo podcast. Deixa pra próximo. O teu filho vai estar junto, inclusive. Socorro! Eles vão ser um trio que não vai ser fácil. Pelo menos a gente vai poder se revezar pra ir buscar. E levar. Com certeza. Ai, Rei, obrigada. Obrigada por ter aceitado, né? Renata sempre entrando nas minhas loucuras. Deixa. Comadre, prima, irmã, quase que uma mãe, assim. Não mãe, mas tem sempre esse sentimento de cuidado, né? A gente cresceu junto. A gente cresceu muito juntas, né? Tu cuidou muito da gente. Eu que agradeço, né? De poder estar aqui, de contar um pouquinho da minha história, De inspirar, né? porque a tua história inspira bastante. Me inspirou por diversas mil vezes. A gente, né, tá aqui para isso, né? Para falar das nossas experiências, para ajudar outras mães, né? Que às vezes estão passando pelo processo que eu passei, né? Naquela... Ai, tô há 2 anos tentando engravidar, tô há 1 ano tentando engravidar, não sei mais o que faço, né? Recebi um diagnóstico, às vezes, de trombofilia. O que eu faço? Vai ser aquele desespero. Sim. Tem o lúpus, como é que vai ser? Porque, querendo ou não, o lúpus ainda é uma coisa que quase não se fala, né? Ainda é bem, assim... Não é considerada mais uma doença rara, né? Mas, assim, né? Não é tão comum também, né? E tem muitas mães que quando... Eu fui uma que quando eu recebi o diagnóstico do lúpus, pronto, não vou poder ter filho, sabe? E não é bem assim, né? Procura um médico, né? Um bom médico que possa te orientar, né? E é isso.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso o podcast de hoje é esse. Espero que vocês tenham se sentido acolhidas com a experiência da Rê. Eu acho que hoje agora esse episódio eu tô bem mais tranquila, porque imagina, né, conversar com comadre. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem, né, saber de mais alguma coisa, usem os comentários, né? A gente tá na rede social como @usematernize, que é a Maternize Moda Gestante Lactante, porém, a gente deixa aberto sempre esse Instagram para trazer informação, trazer acolhimento e as nossas vivências. Obrigada, até o próximo episódio. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.